Lloyd era um boneco estupidamente patético que viveu sua vida preso em um vilarejo minúsculo onde todos acreditavam que eram os mais fortes do mundo, ao contrário de você, que não usa sua matrícula na academia. Para seguir seu sonho de se tornar um imitador de Naruto, ele deixa a vila e se depara com a chocante realização de que é mais poderoso do que todos os idiotas inconscientes que deixou para trás. Antes de perceber isso, Lloyd procurou uma bruxa chamada Marie na tentativa de começar sua jornada pelo mundo exterior. Apresenta-se a ela e menciona que Alka, que por acaso é sua mestra, é a chefe da aldeia de onde ele vem. Enquanto conversam, Lloyd se lembra do orbe que Alka lhe disse para mostrar a Marie, e quando ele o mostra para ela, Alka aparece, fazendo Marie cair de joelhos. Nesse momento, Alka explica a Marie que Lloyd entrou na cidade para ser soldado. Ela pede a Marie que cuide dele para não ser castigada por ela. Isso faz com que Marie concorde, mas apenas até os exames de admissão dele. No dia seguinte, Marie faz algumas perguntas a Lloyd, e enquanto conversam, ela derrama sua bebida, fazendo-o usar um guardanapo especial. Ao vê-lo, ela percebe que ele possui o poder de limpar qualquer maldição, deixando-a empolgada. Mais tarde, enquanto fazia uma tarefa, ele encontra uma garota chamada Princesa do Cinto, prestes a ser devorada por um enorme monstro. Ela tenta revidar, mas infelizmente não consegue, pois está presa. Assim que está prestes a encontrar seu destino, Lloyd entra em cena para salvá-la. Agradecida, ela se apresenta a Lloyd, que ajuda a limpar seu rosto enfaixado com seu guardanapo especial, e depois diz a ela que precisa se apressar em sua tarefa. Na casa da Princesa do Cinto, ela se lembra de seu cinto amaldiçoado e começa a chorar. Mas naquele momento, ela se lembra do rosto bonito de Lloyd e sorri, e chocantemente, seu cinto misterioso de repente se solta. Vendo isso, ela fica chocada até os ossos e imediatamente aceita que Lloyd faz parte de seu destino. No dia seguinte, Lloyd aparece no exame de entrada da academia. Lá, os examinadores começam suas avaliações dos alunos. Por outro lado, as pessoas ficam tão surpresas ao ver que a Princesa do Cinto, Selen, removeu o cinto do rosto, revelando seu belo rosto. Lloyd, no entanto, senta-se sozinho, e sem saber, uma das candidatas chamada Ryu Flaven está curiosa sobre quem ele é, já que ele parece tão comum. Enquanto pensa demais, Ryu se assusta com Lloyd, que tenta falar com ela. Ele imediatamente pede desculpas por ser rude e elogia seu braço de ferro. Enquanto eles conversam, Selen afasta Ryu de Lloyd e agradece por tê-la salvado no dia anterior. Ele apresenta as duas senhoras como elas mesmas, pouco antes de serem chamadas para o teste de combate. Durante o teste, Ryu está ansiosa para ver como Lloyd se sairá no teste dele, mas ela é chamada para o dela. No dia seguinte, enquanto Marie conversa com Alka, ela deseja que Lloyd se saia melhor no teste dele, porque ele é de uma aldeia onde os antigos salvadores do mundo descansaram. Infelizmente, Lloyd verifica seu nome na lista dos aprovados e não o encontra. Dias depois, os estudantes recrutados são convocados para uma breve história do Império, enquanto Selen começa a se perguntar por que Lloyd não faz parte deles. Enquanto isso, Ryu também estava pensando a mesma coisa que Selen, assim como Mertoffen, o veterano deles. A princípio, os três esperavam a chegada de Lloyd, mas começaram a entrar em pânico ao não encontrá-lo na reunião. No entanto, enquanto Lloyd anda para casa em desespero, ele vê uma vaga de trabalho e decide tentar para conseguir pagar o aluguel, pois está determinado a fazer o exame no próximo ano. Ao entrar na loja, ele é subitamente atacado pelo dono do restaurante, mas ele felizmente desvia do ataque e imediatamente pede desculpas à pessoa enquanto diz que não está tentando causar problemas. O dono do restaurante, chamado Chrome, começa a se perguntar em sua cabeça quem é Lloyd. No entanto, para esclarecer, Lloyd diz a Chrome que ele pode cozinhar e limpar, mas Chrome pensa o contrário. Para ter certeza, Chrome diz a Lloyd para listar uma amostra do que ele sabe fazer. Mas então, quando Chrome pensa que Lloyd o atacaria, em vez disso Lloyd vai para a cozinha preparar comida. Enquanto prepara a refeição, Lloyd começa a contar a história de sua vida para Chrome, e acrescenta que ficaria na capital e trabalharia duro para poder fazer o exame no ano seguinte. Enquanto isso, por outro lado, Mertoffen vai com Ryu e Selen verificar a folha de exame de Lloyd, e tudo o que vem são rabiscos. Lá, eles são pegos por Sholine, que bate em Mertoffen por brincar enquanto está de serviço. Colleen pergunta sobre Lloyd e quando lhe mostram a folha, ela identifica as respostas de Lloyd como ruínas antigas, o que significa que ele deve passar no exame. Imediatamente, ela ordena que Lloyd seja encontrado e trazido de volta ao palácio para que ela possa vê-lo usar suas habilidades mágicas com as runas para criar um efeito enorme, maior do que a magia normal. Enquanto isso, na loja, Lloyd termina de cozinhar para Chrome, que após comer fica maravilhado com o sabor da comida. Então ele decide naquele momento contratar Lloyd para poder vigiá-lo, pois não confia nele. A propósito, Selen anuncia que encontraria a princesa desaparecida de Azami e traria Lloyd para a academia como sua recompensa. Então Sholine diz a ela para seguir com seu plano, enquanto Ryu diz que cuidaria do prêmio em dinheiro. Logo, Lloyd volta para casa, e quando anuncia seu fracasso para Alka e Marie, elas ficam chocadas, e de raiva, Alka promete destruir todo o país, mas é interrompida por Marie, que implora para que não o faça. Lloyd lhes conta sobre seu novo trabalho e garante que fará o teste novamente no ano seguinte. Além disso, ele implora a Marie se pode ficar um pouco mais, e com a aprovação de Oma, ele recebe a permissão.
Mais tarde, enquanto ele vai preparar o jantar deles, Marie começa a discutir os assuntos do país com Alka e pede ajuda em relação à guerra que está prestes a acontecer. Mas então, Alka diz que não poderia interferir porque sua aldeia não se envolve em assuntos relacionados a humanos, já que só tem permissão para ajudar se a questão em questão estiver além da compreensão humana. Além disso, ela adverte Marie estritamente para não envolver Lloyd e, se o fizer, ela o levaria de volta para Cullen imediatamente. No entanto, Alka decide partir antes que os aldeões comecem a reclamar e, ao se preparar para ir embora, ela diz a Marie que colocou uma maldição de médio porte nela toda vez que a chamar de avó insignificante. Imediatamente após Alka partir, Marie a chama pelo apelido e de repente começa a sentir cãibras nas duas pernas, mas depois de melhorar, ela imediatamente pega o orbe que Alka usa como portal e o joga em um poço. No dia seguinte, Mertofen e Hill visitam o restaurante do Crom, e enquanto falam sobre o plano de encontrar a princesa e Lloyd, Mertofen percebe que o restaurante, antes sujo, agora mudou. Quando Crom lhes entrega a comida, Mertofen diz a Hill que Crom costumava ser o chefe dos guardas e o guarda especial da princesa, mas ele se aposentou de repente após o desaparecimento da princesa. Logo, os dois começam a saborear a comida e ficam fascinados pelo sabor. Por curiosidade, perguntam como ele consegue fazer comidas tão deliciosas, e ele responde que é o novo cozinheiro que contratou. Enquanto conversam, Lloyd aparece de repente para perguntar a Crom o que deve fazer em seguida, e quando Mertofan e Hill o veem, ficam chocados porque ele é a pessoa que estão procurando. No caminho de casa, Lloyd vê Marie em um lugar e começa a se perguntar o que ela está fazendo por ali. Além disso, naquele momento, ele ouve alguns estudantes da academia falando sobre uma luta com monstros e decide verificar. Lá, ele encontra Selene, onde ela discute com outro membro da academia chamado Alan, que diz a ela que eles teriam que lutar para saber quem é mais forte. De repente, Alan ataca Selene, mas o cinto dela a protege de ser atingida, o que a faz gritar imediatamente que o cinto está vivo como resultado das bênçãos de Lloyd. Enquanto isso, Selena ouviu a voz de Lloyd entre a multidão e quando se encontram, ela o agradece por salvá-la e diz a Alan que ele lutaria com Lloyd em vez dela. Nesse momento, Colleen e os outros estudantes chegam ao local, onde ela lhes diz que é errado os cadetes lutarem entre si. Ouvindo isso, Mertofan diz a ela que Lloyd é o cara que usa as runas, o que faz com que ela imediatamente concorde com a luta. Além disso, depois de dizer a Lloyd para acertá-lo muito bem, Alan decide ser um herói sem sentido. No entanto, as outras pessoas presentes ali começam a sentir pena de Alan, mesmo sem ele ter sido atingido ainda. Logo, quando Lloyd lança seu ataque, uma forte magia de vento em forma de tornado cobre todo o campo e leva Lloyd embora. Embora quando o resto das pessoas pensa que Lloyd tinha desaparecido, Crom podia ver Marie com ele. Enquanto está no tornado, Lloyd começa a se perguntar quem o levou e quando verifica, percebe que é Marie. Lloyd fala com Marie e ele pensa que ela o salvou de Alan, enquanto ela queria salvar Alan de ser atingido por Lloyd. Crom vê os dois e imediatamente diz a Lloyd para voltar ao restaurante. E quando ele sai, Crom se ajoelha na frente de Marie enquanto eles trocam cumprimentos sobre como tem estado desde que se separaram. Crom também lhe diz que ele tomou o poder do vento e sabe que não é outra pessoa além da sua princesa. Então eles ambos compartilham informações sobre o que está acontecendo no reino, enquanto Marie lhe diz que está tentando encontrar o culpado que está controlando o rei antes da cúpula nacional que ocorrerá no reino, para que o culpado não faça o rei declarar guerra ao reino Jill. Mertofan e Colleen sentam-se na biblioteca e Mertofan começa a trabalhar, e quando Choline o provoca por estar trabalhando mais arduamente pelo reino, ele responde a ela contando como o reino de Jill exterminou sua cidade natal porque eram fracos. Selene e Hill decidem continuar procurando pela princesa e concordam em visitar Marie para obter algumas informações, já que ela é uma vendedora de informações conhecida. Mas no caminho, Selene conta a Hill como ela e Lloyd estão destinados a ficar juntos. Então Hill descobre que Lloyd ajudou Selene a remover a faixa em sua cabeça com seus incríveis poderes, e é por isso que ela sente que estão ligados pelo destino, mesmo que ela o conheça há apenas uma semana. Ao chegar na casa de Marie, as duas ficam surpresas quando Lloyd abre a porta, e Selene fica triste porque Lloyd sai com Marie, mas Lloyd convida as mulheres a entrarem na casa e serve chá para elas. Marie volta e atende as moças depois de ter dito a Lloyd para lhe trazer uma garrafa de cerveja, pois não sabia que tinha visitas. Hill pergunta a Marie se ela sabe algo sobre a princesa, enquanto Selene, por outro lado, começa a ficar com raiva, imaginando por que Marie e Lloyd estão vivendo juntos. Marie fica desconfortável e começa a entrar em pânico. Então Hill começa a suspeitar que Marie é a princesa Maria desaparecida, mas Marie diz que não sabe nada sobre a princesa. Selene começa a pedir a Marie para contar a verdade sobre o assunto, mas Marie pensa que as duas mulheres perceberam quem ela é e decide ser uma boa princesa e contar-lhes a verdade. Mas quando Selene pergunta se ela é a esposa de Lloyd, Marie solta que é a princesa. Nesse momento, Marie percebe que cometeu um erro. Em seguida, ela imediatamente diz a Selene que não é a esposa de Lloyd e que Lloyd é mais como um sobrinho para ela.
Ryu também diz a ela para explicar, já que contou a eles que é uma princesa, mas ela tenta negar. Ela diz às senhoras que terão que se ajudar, já que também está buscando algumas informações sobre esse efeito do reino. Então, Lloyd entra e diz a Marie que também sabe quem ela é. Lloyd tolamente diz a Marie que ela é uma super-heroína que tem salvado pessoas no reino. Então, Marie diz a ele que ele está certo. Então, ele implora para ela ajudá-lo, mas ela começa para insultá-lo. Ele sai correndo da casa. Marie confessa que ela é a princesa, mas quando Selene e Ryu perguntam por que ela insultou Lloyd, ela explica de onde ele é e diz que está apenas tentando proteger os sonhos dele. Mais tarde naquela noite, Marie revisa seus planos. Então Alka de repente a encontra e diz que está feliz por ela ter mantido a promessa de não envolver Lloyd nos seus problemas. Mas também diz que lançou uma maldição nela para miar como um gato após dizer 10 frases. Alka imediatamente sai correndo enquanto diz a Marie que cuidaria de Lloyd durante o festival. Selene e Ryu tentaram descobrir com alguns bandidos, e os bandidos disseram a eles que a pessoa que lhes disse para procurar a princesa o fez pelo bem do reino. Lloyd sai com Alka, que chama o passeio de encontro especial, mas ela se distrai com os itens deliciosos do festival. Porém, Lloyd, por outro lado, ainda está triste por sua briga com Marie. Quando Alka tenta falar com Lloyd sobre sua salsicha pequena, alguns dos aldeões gritam e os dois veem que o festival está sendo atacado por um grupo de monstros gigantes de gafanhotos. Chrome visita o rei e implora ao rei para ser reintegrado ao exército, mas Mertofan, que é o porta-voz do rei, diz a ele que eles voltariam a entrar em contato. Então Chrome acusa Mertofan de ser o culpado que tem controlado o rei. Mertofan imediatamente confessa e diz a Chrome que é por causa do reino. Então Selene, Ryu e Marie entram enquanto dizem a Mertofan que ouviram o que ele disse a Chrome. O rei nota a chegada de Marie, e ele se vira e diz a Mertofan que ele não era quem o controlava. Todos notam a aparência do rei, e ele transforma Mertofan em um monstro, e ordena que ele ataque Marie. Ryu enfrenta Mertofan enquanto Marie corre atrás do rei, mas quando Marie chega onde o rei está, ela tenta usar seus poderes mágicos, mas não consegue atacar o rei, pois ele de repente possui alguns poderes extraordinários. O rei captura Marie, e quando ele a atinge, ela começa a se perguntar se morreria assim sem se desculpar com Lloyd. Ela se levanta e tenta derrotar o rei, mas o rei anuncia que ele é um senhor demônio usando o corpo do rei, e que seu nome é Avadon. Lloyd destrói os monstros e diz a Alka que ainda está procurando os monstros sobre os quais os aldeões estavam gritando, porque tudo o que consegue ver são pragas. Então ele também diz a Alka que acha que Marie está em perigo porque o verdadeiro monstro pode estar atacando-a. Enquanto isso, Marie fica zangada com essa revelação ao gritar com o demônio que ele deveria ter feito um anúncio para que ela pudesse ter dito a Alka para ajudá-la. Mas o demônio fica confuso com as reações de Marie, pois esperava que ela estivesse em desespero. Marie começa a correr enquanto diz a si mesma que precisa encontrar Alka ou Lloyd para ajudá-la a derrotar o Senhor Demônio, mas o demônio corre atrás dela enquanto ela tenta explicar por que deveria ter medo dele. Lloyd corre para o palácio, mas no caminho ele vê Alan, que está ciente dos monstros, e quando lhe dá uma lição sobre como um soldado deve ser, ele vai embora, e Alan consegue derrotar um monstro graças ao seu mentor. Alka vê que os monstros gafanhotos são servos do Senhor Demônio, e decide usar um feitiço de ampla faixa nos monstros para eliminá-los por arruinarem seu encontro com Lloyd. No entanto, Mertofan, que se tornou uma besta, continua a lutar com Chrome e Ryu. Mas Selene de repente decide lutar com Mertofan, pois acredita que Lloyd apareceria se ela se machucasse ou ficasse nua devido à luta. Ela se aproxima de Mertofan e diz para ele rasgar suas roupas para que ela fique um pouco nua quando Lloyd vier resgatá-la. Ryu pensa que Selene está delirando, mas quando Mertofan ataca Selene, seu cinto bloqueia os ataques com precisão. Então Ryu diz para ela manter a besta ocupada enquanto encontram uma solução. Ryu sai correndo e vê Lloyd, mas quando Lloyd entra, Selene consegue nocautear Mertofan com seu cinto. Então Lloyd vai imediatamente cumprimentar Chrome para perguntar o que ele está fazendo no palácio, enquanto Selene fica triste por ele não a ter abraçado. Lloyd decide ser um herói e começa a dizer a Mertofan como ser um soldado é um privilégio, e também explica por que Mertofan deve ter um bom comportamento como soldado. Surpreendentemente, as palavras de Lloyd tocam Mertofan e sua forma de besta começa a se desfazer lentamente. Mas ele decide ser um idiota sem senso comum ao perguntar a Mertofan por que ele está usando uma fantasia para causar problemas apenas por causa do festival. As outras pessoas ficam chocadas com o nível de idiotice de Lloyd. Então Mertofan é incapaz de se recompor, mas ao tentar atacar Lloyd, Lloyd o derrota enquanto ele desmaia. Marie de repente sai correndo e vê Lloyd, então ela mente para ele dizendo que o Senhor Demônio é apenas outro homem em uma fantasia, já que ela havia derrotado o monstro que estava perturbando o reino. Ela também diz a Lloyd que ele deve usar suas habilidades especiais de limpeza para limpar o rosto do homem misterioso. E quando ele faz isso, o Senhor Demônio desaparece e Marie fica aliviada. Marie imediatamente agradece a Lloyd por salvar sua vida enquanto o abraça, mas Selene grita para ela deixá-lo em paz. Lloyd vai a outro encontro com Alka, e enquanto ela vai buscar algo, ele vê seu irmão mais velho a quem sempre admirou. Shine o cumprimenta e diz que ele ficou intenso ao ser capaz de derrotar o Senhor Demônio. Alka vem correndo em direção a Lloyd, e quando ele conta sobre ver Shoma, que desapareceu misteriosamente, ela imediatamente se sente indiferente.
Chrome é reintegrado para ocupar o lugar de Mertofan na academia, e quando Choline pergunta a ele sobre o paradeiro de Mertofan, ele a provoca dizendo que ela quer saber porque ele é seu interesse amoroso. Choline imediatamente usa a perna para chutar as partes baixas de Chrome e diz que ela é sua superior, e ele geme de dor enquanto lhe dá a informação que precisava. Chrome diz a Colleen que Mertofan foi levado para Culum para trabalhar arduamente com caça e produtos agrícolas como sua sentença. Lloyd começa a se vestir para a academia, pois Alan o havia nomeado antes de Hill e Selene. Mas enquanto se veste, Alka invade seu quarto e começa a usar sua esfera para gravá-lo como uma pervertida, mas Marie imediatamente a afasta. Alka pergunta a Marie se ela está planejando voltar ao palácio para governar, mas Marie responde que quer que seu pai continue governando. Lloyd veste suas roupas, e quando Hill e Selene chegam, todos admiram seu uniforme, mas Alka imediatamente percebe que Selene é um problema. Alka tenta amaldiçoar Selene, mas o cinto a impede de tocá-la, e Alka imediatamente reconhece o cinto como um artefato da sua vila, conhecido por proteger seu portador. Mas as duas mulheres começam a discutir, sabendo que ambas gostam do mesmo homem. Quando Alan chega, ele imediatamente começa a implorar para Lloyd ser seu mentor, e quando todos começam a gritar uns com os outros, Marie fica furiosa. Ela grita com eles enquanto diz a Alka para ir para casa e ao resto para ir para a escola. Lloyd segue Marie em uma missão que ela disse que ele ajudaria com o lixo. Mas, sem ele saber, ela queria que ele tirasse a espada sagrada, que só pode ser removida por um mago muito forte. No caminho de volta, Lloyd admira as estrelas, e quando Chrome pergunta a Marie sobre a espada, ela diz que o prefeito faria uma réplica da espada e eles teriam que anunciar que foi removida. De volta à escola, Lloyd fica empolgado com os exercícios de treinamento, enquanto isso pesa muito sobre os outros alunos. De repente, Choline anuncia aos alunos que haveria uma competição entre escolas entre a escola deles e a escola de feitiçaria Ruchui, o que significa que parariam todas as aulas teóricas e começariam a treinar para escolher os alunos que representariam a escola. O treinamento começa e, enquanto os alunos testam suas habilidades, Lloyd não consegue controlar e direcionar seus poderes no manequim fornecido. Choline imediatamente lhe diz que ele só representaria a escola em mágica de vento para evitar desastres. Selene vai ao encontro de Choline e diz que ouviu que ela é boa com poderes de cura e gostaria de aprender sobre isso. Ao ouvir isso, os outros alunos também vêm pedir para serem ensinados, e quando Choline concorda em ensiná-los, ela diz que precisarão testar em ferimentos reais. Então Selene imediatamente machuca Alan para que ele seja sua cobaia. Enquanto isso, Marie recebe algumas visitantes que se apresentam como Mina e Filó, que são alunas da escola de feitiçaria Ruchu. Em seguida, mostram a Marie uma foto de Rio e perguntam se ela a conhece. Quando Marie tenta responder, Filó de repente sente alguém forte e entra em modo de ataque. Mas quando Lloyd entra, ela o ataca e ele não sente seus ataques. Então, ela imediatamente implora e pede para ele se tornar seu mestre. Lloyd, estupidamente, se desculpa por atrapalhá-las matar uma mosca, e quando vê a foto de Rio, diz-lhes que a conhece, pois ela frequenta sua escola. Philo tenta despir Lloyd enquanto lhe diz que faria qualquer coisa para se tornar sua serva, e Marie imediatamente os expulsa. Marie pergunta se Lloyd está bem, mas ele lhe diz que uma de suas costelas está quebrada e levará 3 horas para se curar. Lloyd vai cozinhar, e quando Alka chega, ela pune Marie por passar tempo com Lloyd transformando-a em uma borboleta nua por todo o dia. Naquela noite, Marie fica no chão nua e Lloyd a vê de repente, e ela imediatamente fica envergonhada e ele se vira para ir embora sem dizer uma palavra. No dia seguinte na escola, uma mulher estranha segue Mina e Philo até a academia onde vê Rio, e diz que ela deveria voltar a se juntar a ela ou perderia seus entes queridos. Choline reconhece a mulher como Holly, que foi sua colega de classe, mas agora é a diretora da academia Ruchui. Philo vê Lloyd novamente e pede que ele responda ao seu pedido, mas Selene começa a exagerar ao ver Philo tentando se aproximar de Lloyd. Rio fica triste e começa a se isolar, mas depois de pensar no que fazer, Lloyd decide perguntar a Marie como ele poderia animá-la. Mas Marie começa a pensar que ele está tentando animá-la por causa do momento constrangedor que tiveram juntos. Marie diz para ele levar Rio a um encontro, e Lloyd imediatamente vai para a escola e convida Rio para um encontro, enquanto Selene fica triste. Enquanto estão no encontro, Lloyd pergunta a Rio o que há de errado com ela, e Rio conta a ele como Roald era como uma irmã para ela, que também lhe deu o braço de ferro. Ela também explica que o braço é conhecido por sugar poderes mágicos, e Roald estava tentando fazê-la voltar culpando-a por crimes que ela não cometeu. Lloyd fica triste por Rio, e ele segura o braço de ferro dela e promete ajudá-la, mas Selene de repente aparece do nada, e grita com Rio por traí-la. Ela pergunta a ela por que não contou a história desde o início, mas Lloyd pergunta a Selene o que ela estava fazendo debaixo da mesa deles. As duas escolas se encontram para uma partida simulada, e Philo implora a Lloyd para lutar com ela, mas uma veterana na academia chamada Micona diz a Lloyd que ele não é bom o suficiente. Colleen deixa Micona lutar contra Philo, e Philo vence, mas quando Lloyd tenta ajudar Micona, ela o insulta e se afasta. Micona vai até Marie para receber tratamento, e enquanto está lá, Lloyd entra, e ela vê que Lloyd está morando com Marie. Micona sai irritada, deixando os dois discutindo o que comeriam no jantar. No dia seguinte, que é o dia da competição, Chrome inicia o evento, e Roald pergunta a Rio se ela o seguiria, mas ela recusa.
Mas Philo vai se encontrar com Lloyd sobre sua proposta, então Chrome anuncia que o vencedor receberá uma espada sagrada como recompensa, e isso surpreende a todos. Rio e Hold começam a gritar com Chrome, pois ambos querem a espada sagrada, mas Hold diz a Colleen que ela se tornaria uma estudante novamente e participaria da competição. Então Colleen também inscreve Lloyd na competição. Enquanto isso, Alka grita com Marie por tentar ir para a competição, mas quando os aldeões a chamam, ela instantaneamente coloca uma maldição em Marie para ter dor de estômago a cada 10 minutos, para que ela não consiga ir. Ela também diz a Marie que Marie deve se curvar diante do orbe e pedir desculpas a ela por tentar ir ao grande dia de Lloyd, e é então que ela acabaria com a maldição. A disputa começa quando Selene é desqualificada por usar o cinto, e Lloyd vence sua rodada contra Mina enquanto Rio e Hold lutam uma rodada juntos. Rio usa alguns truques e consegue derrotar Hold com facilidade. Hold tem uma revelação e lembra que precisa da espada para ser mais poderosa, mas de repente acorda em um quarto. Ela chama seus alunos e ordena que Philo vá sequestrar o item mais precioso de Marie, que é Lloyd, para que possam chantageá-la a liberar a espada. Hold fica com Mina, que havia desmaiado depois de ser derrotada por Lloyd, mas ela diz a outro estudante que Philo é estúpida, mas que deveria obedecê-la em agradecimento por cuidar da irmã. Philo vê Marie se curvando a um orbe e ela conclui que ele seria seu bem mais precioso. Mas quando Marie vai novamente ao banheiro, Philo pega o orbe e deixa uma nota. Lloyd chega em casa e lê a nota pensando que levaram Marie. Então ele sai com a espada sagrada, e Alan o segue. Philo vê Lloyd vindo para a pousada deles, e ela imediatamente vai ao encontro dele, dizendo que quer lutar até a morte. Lloyd aceita e entrega a espada para Alan guardar. Mas depois de pensar em maneiras de evitar ser derrotado, ele sugere que eles façam um braço de ferro. Outro estudante da academia Rokuju tenta pegar a espada de Alan, mas ele é salvo por Mina, que diz a ele que quer se vingar de Hold por chamar a irmã dela de idiota. Lloyd derrota Philo, e ela pede para ele se casar com ela, mas enquanto Hold observa da pousada dela, ela fica desapontada. De repente, Alka aparece do orbe, e quando vê Hold, ataca-a por tentar se meter entre ela e Lloyd. Alan resgata Hold e recebe uma aclamação como se tivesse salvado o dia. Então Chrome teve uma conversa com Colleen sobre onde a espada sagrada deve estar. E quando Hold é levada para o hospital, ela se lembra de como era próxima de Ro, mas quando acorda, vê um homem estranho que desaparece imediatamente. Ela também nota que Ro a ajudou a cortar suas maçãs, e quando ela a chama, Ro diz que voltaria sem olhar para o rosto dela. Mina e Philo veem um funcionário do hotel inconsciente no caminho para a vila, e Philo carrega o homem louco no ombro enquanto discutem o que comeriam. A escola anuncia seu longo feriado, e enquanto todos falam sobre como passariam o feriado, Selene está infeliz, pois ela se encontrará com seu pai, e Rio tenta convidar Lloyd para um encontro, mas ele a recusa, dizendo que estaria fazendo um trabalho de meio período. Então, Alan pede a atenção deles ao dizer que teria uma reunião de um casamento formal arranjado por seu pai. Lloyd chega em casa e vê Alka e Marie brigando, mas ele lhes conta seu plano de trabalhar e quando elas sugerem acompanhá-lo, ele diz que não quer depender delas. Lloyd conhece o dono do hotel onde vai trabalhar e se apresenta novamente como Koba Lamon. Koba sente a aura ao redor de Lloyd e decide colocá-lo para trabalhar. Depois, ele o apresenta a Kikwe, seu superior. Koba também conta a Lloyd sobre os acontecimentos recentes de pessoas entrando em estado de coma, sem saber o que causou isso. E Lloyd diz a Koba que ele ajudaria, pois é um soldado em treinamento. Kikwe fica chocada ao ver como Lloyd trabalha de forma diligente e rápida desde o primeiro dia de trabalho. Então Koba apresenta Lloyd ao cliente regular deles chamado Lord 39. Lloyd veste seu uniforme e encontra Terenine, que discute pecuária e silvicultura com ele. Então Terenine conta a Lloyd sobre seu filho idiota que estuda em Azami. Naquela noite, Kikwe discute com Terenine e diz que acha que Lloyd foi transformado em um Treant, mas Terenine dá a ela uma substância para colocar na comida dele para que o líquido ruim em seu corpo saia. Kikwe coloca a substância em uma xícara de chá e tenta dar para Lloyd, mas Koba acaba bebendo o chá e começa a suspeitar de Kikwe. Troy decide se mimar com o dinheiro do prêmio do jogo interescolar e se hospeda em um hotel onde pede uma massagem, mas ela fica chocada ao ver Lloyd. Ela explica por que está no hotel e se recusa a deixá-lo dar uma sessão de massagem, porque tem medo de que algo estranho possa acontecer entre eles. Selene, por outro lado, segue o pai para um hotel para finalizar uma proposta de casamento, e ela começa a pensar no que fazer para permanecer leal a Lloyd. Ao chegar ao hotel, ela percebe que é com Alan que irá se comprometer e começa a planejar como matá-lo assim que ele entrar pela porta. A reunião começa e, em vez de Alan, é Lloyd quem entra pela porta, e Selene fica muito animada ao pular em cima dele. Ela o segue até um lugar e também encontra Ro, que lhe explica que Alan ficou inconsciente antes da reunião, e Terenine implorou a Lloyd que o substituísse. Selene concorda que eles investiguem o assunto, mas sugere ir disfarçada em um encontro com Lloyd enquanto Ro observa o hotel por algo suspeito.
Ro fica chocado com a ideia boba, mas o que é ainda mais bobo é quando Lloyd concorda com o plano. Selene tenta fazer Lloyd fazer algumas coisas e diz-lhe para agir como se estivesse apaixonado por ela, mas Ro a impede. Koba fica desconfiado de Terinaine e decide investigá-lo. Lloyd encontra Shoma, que entrega alguns fogos de artifício encomendados por Selene, e depois que ele sai, Selene continua seu encontro com Lloyd, onde ambos compartilham coisas pessoais um com o outro, e isso faz Selene ter certeza de que acabaria se casando com Lloyd. Desconhecido para o casal poderoso, Kikui os persegue e quando vê que Lloyd está sozinho, ela tenta dar-lhe a substância oferecendo-lhe uma massagem. Enquanto o massageia, ela tenta tocar na salsicha dele, pois acha que é onde a planta treante está, mas antes que ela consiga, Selene a ataca. E enquanto terminam de lutar, Kikui foge. Selene imediatamente planeja tomar um banho com Lloyd, mas enquanto ele está preparado para o banho, ela de repente vê Ryo e depois Alka e Marie também. Todos eles se juntam a Lloyd no banho e ele fica chocado ao vê-los, mas Philo e Mina também se juntam a eles. E Mina lhes conta que foi enviada pelo governo para investigar o que está acontecendo no hotel. Lloyd se distrai e se levanta enquanto todas as mulheres veem sua mini salsicha, mas Philo joga Alka quando ela percebe que alguém está os observando. Enquanto está na floresta e falhando em parar Lloyd, Kikui vê Minoki, que imediatamente se transforma em uma planta monstro, e ele conta a ela que tem sido responsável pelos acontecimentos no hotel. Kikui fica chocada, e quando Lloyd chega para verificar onde está Alka, ele pergunta a Minoki por que ele está usando uma fantasia para impressionar seu chefe. Lloyd espiou as plantinhas e as chamou de ervas daninhas enquanto voltava para seus amigos. Enquanto isso, Minoki se aproxima do hotel e decide matar seu mestre, mas as senhoras intervêm, e quando tentam parar Minoki, Lloyd chega e as resgata derrotando Minoki. Koba e Terinaine se desculpam por duvidar um do outro, depois o pai de Selene também se reconcilia com ela, e ele diz a Lloyd para cuidar de sua filha, e Selene imediatamente vê isso como um forte motivo para se casar com Lloyd. Shoma prende Alka com um círculo mágico e revela a ela que estava trabalhando com Minoki, e após se libertar, ela pede a Lloyd uma massagem e ele a derruba de acordo com o que aprendeu com Kikui. Mikona vai ver Shoma e o Lorde Demônio, e diz a eles que quer vingança e estar com a pessoa por quem está apaixonada. E eles oferecem a ela 2 poções e pedem que ela tome uma, mas ela os ignora e toma as 2 drogas, e eles ficam surpresos ao ver que ela vai morrer após tomar as 2 drogas e não sobreviverá. Para a maior surpresa deles, veem que ela consegue evoluir e ficam surpresos. Mikona imediatamente fica feliz ao ver que é seu verdadeiro eu. De volta à casa de Lloyd, eles começam a preparar o café da manhã, e Lloyd conta às meninas sobre uma nova missão, dizendo que eles vão caçar uma cobra grande em uma masmorra próxima, e começam a se preparar para ir ao palácio ver o rei. Ao chegar lá, ele vê que o rei está sendo todo brincalhão, e eles começam a se perguntar o que ele está fazendo. Eles são imediatamente informados sobre onde está a cobra gigante e descem até a masmorra. Enquanto estão na masmorra, as garotas começam a questionar Ryo se ela está realmente apaixonada por Lloyd, e Ryo começa a se perguntar por que estão fazendo essas perguntas, e de repente ouvem um estrondo alto. Elas começam a pensar se é a cobra gigante, mas são apenas Marie e Alka que estavam procurando a masmorra. Marie começa a perambular na masmorra e imediatamente vê Mikona, e começa a se perguntar se ela tem um parasita. Mikona acorda e começa a se perguntar o que está fazendo em um lugar desses, e ela diz que está esperando por Lloyd pois ele tirou seu amor dela. Marie começa a se perguntar como Lloyd será atraído por homens para roubar o amor de Mikona dela. Ela então mantém Marie cativa e diz que quer usá-la para atrair Lloyd para a sala. Lloyd aparece e começa a se perguntar o que aconteceu com Mikona, e ela começa a lutar com ele. Lloyd consegue desviar de alguns ataques de Mikona, e as garotas imediatamente correm para ver se Lloyd está bem. Mikona então usa seus poderes para feri-lo, e eles continuam a lutar. As garotas então percebem que o prédio está desmoronando, e começam a salvar umas às outras. Lloyd continua a bater nela e a girá-la, e ela começa a se perguntar o que está acontecendo. Então ele começa a girá-la e consegue jogá-la para longe da masmorra. As garotas começam a perguntar a Lloyd se ele está bem, e começam a falar sobre tudo o que aconteceu e quem deu o parasita a Mikona. E So entra e diz a ela que foi ele. Então ele pergunta a Lloyd o que ele vê sobre ele, e ele diz a So que ele é um homem mau. Eles começam a conversar por um tempo, e Alka aparece e começa a se perguntar o que Soe também está fazendo na masmorra. Soe então pula no corpo de Vritra e mata a cobra e vê que os poderes de Alka vão se dissolver, mas fica desapontado ao ver que seus poderes ainda permanecem após receber um golpe mortal no rosto, e vê que a cobra foi possuir o cinto. Ele imediatamente começa a sair e diz a eles que os verá por aí. Ele imediatamente parte e toda a masmorra começa a desmoronar, e Alka imediatamente usa seus poderes para tirá-los de lá. No palácio, o rei começa a conceder uma honra a Alan por matar dragões que ele nem enfrentou, e ele começa a se sentir surpreso. E Lloyd planeja dar uma festa, e Alka entra para levá-los a Kunlun, onde podem consertar Vritra, e todos ficam surpresos. Alka começa a se perguntar o que era tão urgente para que tivesse que ser acordada cedo de manhã. Eles continuam a caminhar e seguir para o destino, e Lloyd e Ryo começam a agir de forma estranha, e uma das garotas que os segue começa a se perguntar se algo aconteceu entre eles à noite, e eles começam a agir de forma estranha.
Eles imediatamente chegam ao último calabouço e ficam atônitos ao ver quão alto o calabouço é. Eles começam a falar sobre como não parece um calabouço, pois não é como nenhum outro em que já estiveram. Ryu começa a imaginar a quantidade de tesouros que pode estar armazenada na masmorra, mas Eu já informa que a última masmorra está cheia de demônios e monstros, e não é como qualquer outra masmorra em que eles já estiveram. Ela começa a dar-lhes detalhes sobre a masmorra, e informa que pode ser aberta com a espada sagrada, que está guardada no castelo, e diz-lhes para cuidarem bem dela. Ela também insiste para que ressuscitem Vritra, e começa a preparar uma poção, e parece para eles que ela está fazendo carne de porco, e ela insiste que esperem por 3 horas. E eles são imediatamente cobertos por uma nuvem muito grande de fumaça roxa, e começam a se perguntar o que aconteceu. Eude então chama Alka para perto dela, e imediatamente usa a mão para bater na cabeça dela, e Alka de repente fica fraca. Ela começa a se perguntar o que está acontecendo com ela, e Eude imediatamente diz ao resto que eles têm um jogo para assistir. Todos começam a falar sobre o jogo enquanto planejam apoiar a Sra. Allan, e quando se preparam para sair, ela imediatamente diz a Alka que gostaria de discutir algo com ela, pois não pode ser discutido na frente dos outros. Alka concorda e segue Eude. Ela imediatamente a atrai para uma armadilha que preparou, e começa a contar-lhe sobre seus planos de abrir a última masmorra e como os enganou fazendo-os pensar que queria salvar Vritra. Ela então fecha o buraco e vai enganar seus amigos para seguirem sem ela, e Lloyd está, ela vai garantir que volte com eles. Assim que os amigos entram no portal, ela imediatamente diz a Lloyd que Alcamite desmaiou em algum lugar para que ele possa voltar para procurá-la ao invés de deixar a vila. Eu entra imediatamente no portal e o fecha, para que eles não possam atravessar, e ela espera dizer aos outros amigos que é apenas por um dia, já que eles não deveriam sentir muita falta de Lloyd. Todos a ouvem e continuam com suas atividades. Mais tarde, à noite, ela vai encontrar Rione. Ela vê que está pensando em conseguir mais dinheiro, e a engana para conseguir mais dinheiro vendendo um item muito precioso para ela. E Ryu imediatamente começa a ver que poderia conseguir muito dinheiro vendendo um item pessoal e começa a pensar no próximo item a vender. Ela então encontra Mina, que passa um tempo com ela, e vai encontrar Roald, que está se recuperando da sua enfermidade. Ryu então pergunta se ela consegue se lembrar de algo sobre o homem que a enviou para pegar a espada sagrada, e ela diz que ele lhe fez uma pergunta, e ela podia ouvir outra voz, como a voz de uma criança pequena, e Ryu imediatamente fica desconfiada de Eude e espera não estar cometendo um erro. Ryu então se dirige ao estádio com Mina, e é informada de que será responsável pela segurança e é forçada a aceitar o dever. Mina é então levada para ir proteger o rei, e Ryu começa a pensar que Azami está em perigo. Ela imediatamente vai ver o rei e o informa para cancelar o jogo de exibição, vendo que Azami está em perigo, e o rei começa a se perguntar qual é o motivo por trás das palavras dela. O rei então insiste para que conversem tomando chá enquanto começa a levá-la. Enquanto isso, Alka ainda está no buraco pensando se algum dia será salva e de repente vê Lloyd e começa a se perguntar como ele soube onde ela está. Lloyd diz a ela que já caiu no mesmo buraco antes e decidiu verificar. Ele imediatamente a tira do buraco e começa a se perguntar como voltará aos jogos vendo que o portão está fechado. E ele prometeu a Allen que o assistiria lutar. E Alka lhe diz que ele tem um plano e que deve se apressar para a vila. No dia dos jogos, Lloyd é ajudado por alguns dos aldeões para chegar ao estádio a tempo. E no estádio, o rei vê que muita trapaça está acontecendo nos jogos e imediatamente começa a se perguntar o que estava acontecendo. Eles tentam apresentar uma oferta ao rei, mas ele se recusa, e Ewe tenta continuar com seus planos, mas é cercada pelas outras garotas que perceberam seu plano e dizem que vão detê-la. Ewe começa a se perguntar como elas pretendem fazer isso, e imediatamente inunda todo o público com gafanhotos. Elas imediatamente dizem ao rei para decidir e entregar a espada sagrada, senão seu povo será morto. Mas ele se recusa e mostra a sua própria surpresa. Eles veem que todas as pessoas foram substituídas por guerreiros, percebendo que anteciparam os ataques, e o irmão de Lloyd fica surpreso e começa a se perguntar como isso aconteceu. Enquanto isso, Murtaugh imediatamente o desafia e tenta atacá-lo com suas armas antigas, dizendo que é um campo de agricultura. Mas ele desvia do ataque e acerta Murtaugh lançando-o para o outro lado do estádio e fazendo-o desmaiar. As garotas começam a lutar contra os gafanhotos, mas veem que são muitos e continuam a derrotá-los um por um. O líder dos ladinos então pede ao rei que lhe diga onde está a espada sagrada no castelo, mas ele recusa. E um de seus guardas tenta cortar suas mãos e ele vê que suas mãos estão se juntando novamente, e ele começa a se perguntar se ele é humano. Ele começa a contar-lhes a história de como ele chegou e como planeja ser mau para poder desaparecer. De repente, Lloyd chega ao estádio e vê como tudo está, e diz a Ewe que Alka o informou dos planos dela. Ele imediatamente pede o ovo onde Vritra está guardado e imediatamente joga uma enorme pedra nela para derrubá-la do gafanhoto. Ela imediatamente joga seu pirulito para o ar e um monstro enorme imediatamente sai do céu e começa a lutar com Lloyd. Lloyd vê que não pode atacar a área onde Mikona está e também vê que o monstro continua se regenerando apesar de seus ataques. E as garotas começam a pensar no que podem fazer para parar a regeneração.
O monstro continua a bater em Lloyd e ele percebe que é fraco demais para derrotar um monstro de verdade. Mas Methúfin vem bloquear o ataque do monstro e diz a Lloyd para revidar, pois não é o fim de sua história. Ryo imediatamente acorda Mikona com as calcinhas que ela ama tanto, e Lloyd vê isso como uma oportunidade para derrubar os monstros. E Alka aparece e ajuda a reunir os gafanhotos restantes. Alka então tenta tirá-la, mas ela é salva por Shoma, e ambos vão embora, e dizem a Lloyd que tem muitos vídeos para editar, e saem. Eles então voltam para casa, e Lloyd faz muita comida para todos, e eles agradecem pela comida.